E aqui eu convido duas doutorandas, né? Doutoranda Lara Cruz e Letícia Reis, que vai abrilhantar nossa manhã aqui com citocinas. Bom dia, pessoal. Como o professor Alex falou, nós somos alunas de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Imunologia da UFBA. Eu sou Lara Souza Cruz e ela é Letícia Reis. E nossa orientadora é a doutora Simone Garcia Macambira e temos como co-orientador o doutor Cássio Santana Meira. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as citocinas, né, falando sobre as funções das citocinas, propriedades, local de ação. E a gente vai falar a forma como essas citocinas elas se comunicam, né, através das nossas células imunes, aí, garantindo uma resposta imunológica eficiente, né, e resolvendo ali o problema que está acontecendo, né, seja uma infecção, seja uma inflamação, e como que essas citocinas elas podem ter uma resposta também, uma liberação de forma desregulada, aí, culminando numa resposta patológica, né. E aí a gente vai trazer um pouquinho dessa parte da resposta patológica para a nossa linha de pesquisa, né, que é a nossa linha de pesquisa do mestrado e continua sendo também no doutorado, que é a respeito dessa resposta aí das citocinas mediando o quadro da sepse, tá? Então, o nosso tema ele consiste na imunomodulação da resposta da sepse frente à ação das citocinas. Bom, as citocinas elas são proteínas solúveis e elas são produzidas através de um contato com um antígeno ou uma lesão tecidual. Então, elas são responsáveis por regular e coordenar as respostas imunológicas. Elas atuam tanto ativando as células quanto na proliferação e na diferenciação das células imunológicas. Bom, como Larinha falou, né, elas medeiam aí a comunicação entre as nossas células imunes. E essa comunicação ela vai acontecer através da liberação de substâncias, né, que podem ser lançadas na corrente sanguínea, substâncias que podem ser trocadas também, né, entre uma célula e outra, né, entre células vizinhas, com o intuito aí de promover uma defesa do nosso organismo, né, frente a um patógeno, como, por exemplo, bactéria, vírus, fungos, né, frente a algum agente agressor. Então, essas citocinas elas vão garantir, né, a ativação, elas vão ser produzidas, vão ser liberadas também no momento exato, garantindo aí que as nossas células imunes, né, elas sejam ativadas e consigam exercer aí a sua função de forma adequada para solucionar aí o problema em questão. Bom, e nós temos diversos tipos de citocinas, né, realizando essa comunicação intracelular. A gente separou aqui 6 principais tipos de citocinas e a gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo, né, função, como é que acontece a ativação, liberação, certo? E vamos começar, então, falando da interleucina. A interleucina é um tipo de citocina, né, que ela é liberada aí por algumas células, como macrófagos, linfócitos, células dendríticas também, e elas estão vinculadas à questão de atividade de células T e também da ativação de células B. E os interferons, eles atuam principalmente contra infecções virais. Nós temos 2 tipos de interferon, que é o interferon tipo 1, que é o alfa e o beta. Ele é produzido por células infectadas por vírus e eles vão atuar inibindo essa replicação viral dentro da célula. Já o interferon gama, ele é produzido por células T ativadas e por células NK, e eles atuam ativando células do sistema imunológico e também estimulando a expressão de moléculas de MHC. Nós temos também uma outra citocina que é extremamente importante, que é o fator de necrose tumoral, né, que é o TNF. O TNF ele é liberado principalmente pelos macrófagos e ele é liberado principalmente quando a gente está tendo um quadro de inflamação aguda, né, bacteriana ou pela presença de algum micro-organismo infeccioso. E aí esse macrófago ele vai receber esse estímulo, né, a partir da presença ali de pumps, de dumps, e aí os TLRs, né, eles vão induzir a expressão gênica desse TNF a partir da ativação de vias de transcrição intracelular, como, por exemplo, o NF-κB. E a gente vai ver um pouquinho mais detalhado dessa parte aqui quando a gente vê como é que acontece a imunologia da sepse. Isso. E as quimiocinas, elas são citocinas que elas agem como sinalizadores químicos. Então, elas vão atrair células do sistema imunológico para os locais em que elas devem agir. Então, elas vão atrair, vão ajudar
na atração e na migração dessas células pelo tecido até o local em que essas células elas precisam ter seu efeito ali naquele local, né? E nós temos também os fatores de crescimento e diferenciação, né? Como, por exemplo, fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento derivado de plaquetas e fator de crescimento transformador beta. E esses fatores de crescimento, eles têm como função, né, regular tanto o crescimento quanto a diferenciação e também a sobrevivência celular. Nós vamos ter também os fatores estimuladores de colônia. Vamos citar 2 tipos, que é os fatores estimuladores de colônia de granulócitos, que são citocinas que vão estimular a produção e a maturação de granulócitos na medula óssea. E temos também os fatores estimuladores de colônia de macrófagos, que eles vão estimular a produção e a maturação de macrófagos na medula óssea. Então, a citocina, ela tem diferentes características e funções, né? Aqui, como a gente pode ver, o pleiotropismo é quando uma citocina ela é liberada por uma célula e essa citocina ela vai ter seu efeito, uma citocina ela pode ter diversos efeitos dentro do organismo. Por exemplo, aqui a IL-4 ela vai agir sobre o linfócito B, estimulando a produção de anticorpos, especialmente do tipo IgE, para regular respostas alérgicas e também ao combate de infecções parasitárias. Mas ela também pode agir na indução da diferenciação da célula TCD4 para a célula TH2, né? T-help-H2. E a redundância é quando 2 citocinas elas agem da mesma forma, elas vão ter o mesmo efeito em uma célula. Por exemplo, aqui a IL-2 e a IL-4, elas vão agir sobre o linfócito B, né? Vão induzir o linfócito B a proliferar. Nós temos uma terceira propriedade, que é chamada de sinergia. A sinergia acontece quando o efeito de uma citocina, de forma individual, ela sozinha, o efeito dela é menor do que quando ela é em conjunto com outras citocinas. Então, a gente tem um exemplo aqui do interferon gama e do TNF, que quando tem a ação juntas, né, eles culminam aí, né, no aumento da expressão da molécula de MHC de classe 1, né, principalmente aí nas nossas células T citotóxicas, né, o CD8, para fazer com que haja um aumento da apresentação de antígeno para as células T, e aí com isso vai aumentar também a destruição, a eliminação aí de células infectadas por vírus e também de células tumorais. E o antagonismo é o inverso do sinergismo. O antagonismo é quando uma citocina ela acaba inibindo o efeito da outra citocina. Então, a gente tem, por exemplo, o interferon gama, ele está vinculado à questão de estimular a ativação de células como macrófagos, linfócitos T, e a gente tem a interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória, que ela vai estar inibindo, né, ela vai atuar inibindo aí a ação desse interferon gama e, consequentemente, inibindo a ativação de células como, por exemplo, o macrófago. Então, e elas vão ter seus efeitos tanto local quanto sistêmico. Por exemplo, a sinalização autócrina é quando uma célula ela produz uma citocina e essa citocina ela se liga em receptores dessa mesma célula que a produziu. Já a sinalização parácrina é quando uma célula ela produz uma citocina e essa citocina ela vai agir em células adjacentes da que a produziu ela. Por exemplo, células vizinhas a ela. E nós temos o local de ação endócrina, né, que é quando essa citocina ela é liberada aí na corrente sanguínea e ela vai alcançar células distantes, né? Então, a gente tem um exemplo aqui da interleucina 6. A interleucina 6 ela é uma citocina que ela é produzida, liberada aí, né, por células como macrófago, células estromais também. E a interleucina 6 ela vai ser liberada na corrente sanguínea. Então, ela vai conseguir alcançar células distantes, né, que apresentam receptores específicos para a interleucina 6, e aí com isso a gente chama essa resposta, né, de resposta sistêmica. E aí a interleucina 6 ela também vai culminar na questão da liberação da PCR, né, que é a proteína de fase aguda, que vai ser liberada principalmente aí em casos de inflamação sistêmica. E um exemplo aqui da sinalização autócrina, a célula T, por exemplo, ela vai liberar
IL-2, interleucina 2, e essa IL-2 ela vai se ligar em receptores dessa célula T, e assim ela vai estimular sua ativação e sua diferenciação. E na ação parácrina, na sinalização parácrina, por exemplo, o TNF-alfa ele é produzido por macrófagos e ele vai atuar em células próximas onde aquele macrófago está. E aqui é só um exemplo ilustrativo, né, de como aqui acontece essa inflamação local mediada aí pelas citocinas. Então, a gente tem inflamação local, os efeitos protetores e efeitos patológicos também. Nesse primeiro quadro aqui, a gente tem a inflamação local e a gente tem o exemplo da TNF e da interleucina 1, que estão mediando ali a questão da inflamação inicial, né? Então, está tendo o aumento de moléculas, da expressão de moléculas de adesão, está tendo o aumento da permeabilidade capilar também, e aí isso tudo vai combinar em mais chegada de leucócitos, né, ativação dos leucócitos, mais chegada de neutrófilos ali para o local da inflamação, né, e aí a gente tem também a liberação de quimiocinas e de outras citocinas também, como, por exemplo, a IL-6. Como Letícia falou na sinalização parácrina, quando a produção é um pouco maior dessas citocinas, elas entram na circulação e elas atingem outros tecidos. Aqui, por exemplo, o TNF-alfa, IL-1 e a IL-6, elas vão mediar efeitos protetores sistêmicos. Por exemplo, elas vão agir sobre o hipotálamo, induzindo a febre. Elas também vão agir, a IL-1 e a IL-6, elas vão agir no fígado, induzindo a produção de proteínas de fase aguda, por exemplo, o PCR. E também o TNF-alfa, o IL-1 e o IL-6, elas vão agir sobre a medula óssea, estimulando a hematopoiese, assim aumentando a produção de leucócitos. E aí aqui, nessa última imagem, a gente tem a representação do efeito patológico dessas citocinas, né? Ou seja, quando a gente tem essa liberação de citocinas de forma desregulada, de forma exagerada. E aí a gente tem um exemplo aqui sendo representado, né, da ação do TNF no coração, que a gente vai ter o comprometimento, né, do débito cardíaco, a gente vai ter o aumento da permeabilidade também, tendo extravasamento de líquidos, a gente vai ter a formação de trombos e ação, por exemplo, aqui no músculo esquelético, né, onde a gente vai ter também anormalidades metabólicas, né, como, por exemplo, a resistência à insulina. Então, as citocinas, para elas terem seu efeito, elas agirem em uma célula, elas precisam de receptores específicos. Os receptores, eles são proteínas, como já foi dito nas aulas anteriores, que eles ficam acoplados na membrana das células ou dentro das células. Os receptores de citocina, eles ficam geralmente na membrana da célula. Então, como é que vai acontecer essa sinalização? Vai ter um estímulo indutor, que pode ser, aqui, por exemplo, uma bactéria, um fungo ou vírus. A célula imunológica ela vai detectar, através dos seus receptores, esse patógeno, e ela vai começar a liberar mediadores inflamatórios, principalmente citocinas. E essa citocina, ela precisa encontrar um receptor específico para ela se ligar e ela transmitir seu sinal para o núcleo da célula, para assim aquela célula ter o efeito desejado, por exemplo, uma ativação ou uma proliferação. Então, essas citocinas elas vão ativar vias de transdução de sinal intracelular através de fatores de transcrição intracelular. Aí, esses fatores de transcrição eles vão para o núcleo da célula e aí, lá no núcleo eles vão realizar a expressão gênica, né, e posteriormente a liberação de proteínas. Essas proteínas elas podem ser expressas nas células ou podem ser liberadas na corrente sanguínea. E quando a gente tem todo esse processo aqui de forma desregulada, produção de proteínas, expressão gênica e liberação também de mediadores inflamatórios, aí a gente pode ter um quadro, por exemplo, de disfunção orgânica, que aí é quando a gente tem essa ação das citocinas que, ao invés de ser uma ação protetora, no intuito ali de resolver o problema, a gente acaba tendo um quadro patológico. E aí aqui a gente trouxe uma ilustração de como é que tudo isso aqui acontece, tá? Então, aqui nessa primeira imagem, a gente vai ver como é que essa ação dessas citocinas de forma desregulada pode causar o comprometimento de um órgão, a disfunção de um órgão. Então, inicialmente, a gente tem ali uma célula, né, fagocítica, que é o macrófago. O macrófago ele foi ativado a partir da presença ali de bactérias, certo? Aí houve o reconhecimento, tal, processo de fagocitose. Houve a liberação de mediadores inflamatórios. E como é que começou? A gente teve a liberação, inicialmente, de proteínas, né, de citocinas pró-inflamatórias. E aí a gente tem um exemplo ali, ó, o TNF-alfa, a interleucina 1-beta e a interleucina 6.
Só que essas citocinas, ao invés de terem uma ação assim local, resolver ali o processo, elas foram liberadas de forma desregulada, elas foram liberadas a mais do que o necessário. E aí, com isso, houve a liberação de citocinas anti-inflamatórias para contrabalancear aí essa resposta. Entre as citocinas anti-inflamatórias, a gente tem um exemplo ali da IL-10 e do TGF-beta. Então, a gente teve o patógeno e teve a liberação dessas citocinas, tanto pró-inflamatórias quanto anti-inflamatórias, de forma desregulada. Então, a gente teve um caso de uma inflamação sistêmica. E como é que isso aqui vai acontecer? A gente vai ter, ali representando a inflamação sistêmica, e aqui a gente vai ter a disfunção também da barreira epitelial, certo? Então, a gente vai ter um aumento também das moléculas de adesão, a gente tem aqui representado como ICAM1, que é o ligante, né, de selectinas, e aí a gente vai ter também a liberação de algumas quimiocinas, aí a gente tem um exemplo ali da interleucina 8. E aí tudo isso aqui vai culminar no aumento ali da questão da quimiotaxia, de mais células que vão chegar para o local da inflamação, e aí, quando essas células chegam no local da inflamação, por exemplo, os neutrófilos, eles vão se aderir ao endotélio, vão realizar aquele processo de rolamento, né, e posteriormente de apedese para poder conter aquele quadro ali. Só que tudo isso aqui que está acontecendo de forma desregulada. E aí vai culminar na disfunção de órgão, né? Então, a gente vai ter a liberação de vários mediadores, né, de forma exagerada, como o MPO, o NO, o ROS, o TNF-alfa e a interleucina 6. Então, aqui mostrando mais como acontece essa exacerbação na imunologia adaptativa. A célula dendrítica, que é uma célula apresentadora de antígeno, ela entra em contato com esse patógeno e ela apresenta esse patógeno para a célula T, para ela ser ativada e fazer a diferenciação. Além da célula dendrítica, nós vamos ter o macrófago e as células B como células apresentadoras de antígeno, então elas vão degradar esse patógeno e apresentar em forma de peptídeo. Essa célula T ela vai ser ativada e ela vai se diferenciar nas suas sublinhagens. Essas sublinhagens elas vão produzir citocinas distintas, por exemplo, a TH1 ela vai produzir geralmente L2, TNF-alfa, interferon gama, a TH2 IL4, IL5 e IL17, e TH17 vai produzir a IL17, entre outras. A IL17 é uma citocina pró-inflamatória que a gente vai ver ao longo do caminho da apresentação. Bom, e aqui o que é que vai acontecer na sepse? Como ela tem uma resposta inflamatória desregulada, descontrolada da inflamação, as células dendríticas e as células T, para tentar conter essa inflamação exacerbada, essas células elas começam a entrar em apoptose. Além disso, vai ter a produção aumentada de citocinas anti-inflamatórias, como o IL-10 e o TGF-beta, que vai inibir a ativação de células imunológicas e a sua proliferação, levando a um quadro de imunossupressão. Então, tudo isso aqui que a gente viu, né, das citocinas até o momento, né, a questão das propriedades, local de ação, função também de cada uma dessas citocinas, e como eu falei anteriormente para vocês, né, quando a gente tem essa liberação fora do controle, de forma exagerada, a gente vai ter caso de disfunção de órgãos. E aí a gente tem uma patologia, né, que é a sepse, que ela tem o número de mortalidades, né, induzidas de pessoas, né, que são acometidas pelo quadro de sepse, cresce cada vez mais, certo? Então, o nosso, como eu falei anteriormente para vocês, né, a nossa pesquisa de mestrado e a nossa pesquisa de doutorado também, a linha da nossa pesquisa é a respeito da sepse. E aí a gente vai explicar aqui para vocês como é que acontece, né, inicialmente aqui, como é que acontece toda essa cascata fisiopatológica da sepse aí, que está sendo mediada, né, pela produção dessas citocinas, e como que essa sepse pode acometer a disfunção aí de alguns órgãos, né, principalmente do coração. Então, a sepse ela é definida como uma disfunção orgânica por causa de uma resposta desregulada, desbalanceada do hospedeiro frente à infecção. E essa resposta desregulada pode levar o paciente a óbito, comprometendo órgãos. A sepse ela pode ser sistêmica ou interdependente, ou seja, ela pode acometer um único órgão ou vários órgãos. Então, como é que acontece? Primeiro, a gente vai ter uma infecção por um patógeno. Na sepse, a infecção é principalmente por bactérias. Esse patógeno ele vai entrar na corrente sanguínea.
as células elas vão reconhecer esse patógeno e elas vão começar a liberar citocinas e mediadores inflamatórios. Também vai liberar fator de transcrição, que é o NF-kappa-beta, que ele vai induzir a produção de citocinas. Essas citocinas, as principais são TNF-alfa, IL-1, IL-2, IL-6 e IL-8. E essas citocinas elas vão influenciar na adesão do neutrófilo à célula endotelial. E aí, através dessa adesão do neutrófilo à célula endotelial, a gente vai ter todo aquele processo que eu falei anteriormente para vocês, né? Houve adesão, rolamento, diapedese, certo? Isso aqui tudo de forma desbalanceada, de forma desregulada. Então, essa adesão do neutrófilo à célula endotelial vai culminar também na ativação de algumas cascatas, como, por exemplo, a cascata de complemento e a cascata de coagulação. E a ativação dessas cascatas vai culminar aí na formação de microtrombos. Esses microtrombos eles vão acabar obstruindo vasos de pequeno calibre, que são extremamente importantes para as trocas gasosas, né? E aí o paciente ele vai ter um quadro de vasodilatação, a perfusão sanguínea também aumentada, né, inadequada, e um quadro de hipotensão. E aí, na sepse, a gente vai ter um quadro de hiperinflamatório bem acentuado, porque vai ter bastante liberação de citocinas pró-inflamatórias. E para tentar conter esse quadro hiperinflamatório, as células, como eu falei, elas entram, as células T e as células dendríticas, elas vão entrar em apoptose, mas também começa uma grande produção de citocinas anti-inflamatórias. E essas citocinas anti-inflamatórias, elas vão inibir as células de serem ativadas, como eu falei anteriormente. Então, quando o paciente com sepse, ele sai do quadro hiperinflamatório, que ele sobreviveu a esse quadro, ele vai entrar num quadro de imunossupressão. E aí ele fica mais suscetível a infecções secundárias, ou seja, levando a um outro problema também. E aí aqui é uma imagem, né, meramente ilustrativa de como é que acontece esse processo todo aí de inflamação. E quando a gente fala da disfunção orgânica causada pela sepse, a gente tem um órgão aí que ganha um destaque, que é o coração, a disfunção cardíaca, onde a gente tem o número de mortalidade, né, no caso de pacientes com disfunção cardíaca decorrente da sepse, que está aumentando cada vez mais. E aí a gente vai ver aqui como é que tudo isso acontece. Tá? Aqui, como eu falei anteriormente, né, a representação de como acontece o processo inflamatório. E eu falei lá atrás para vocês que tem uma citocina que ela é muito importante nessa questão da inflamação aguda, né, que é o TNF-alfa. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o TNF-alfa. O TNF-alfa ele tem como principal função, assim, né, o intuito, de chamar mais leucócitos para o local onde está havendo a inflamação. E como é que isso acontece? A gente tem, por exemplo, um macrófago ali, que está realizando o processo de fagocitose, né, identificou ali um LPS bacteriano, foi ativado, está realizando o processo de fagocitose. Esse macrófago ele vai liberar o TNF e ele vai liberar em quantidades mínimas, que aí a gente vai acontecer a ação da inflamação local, que é aquilo que Larinha falou, né? A gente está tendo a comunicação ali entre células vizinhas. Aí, beleza, aconteceu a inflamação local, teve o processo de quimiotaxia, né, onde a gente está chamando mais leucócitos, recrutando mais leucócitos para o local da inflamação. E aí, o aumento também, né, de neutrófilos que estão chegando para realizar todo esse processo aqui de diapedese, né, saindo da circulação para o tecido. E aí, beleza, conteve a inflamação. Só que quando a gente tem essa liberação do TNF de forma significativa, aí a gente já tem um quadro de inflamação sistêmica. Né? Esse TNF ele vai para a circulação, ele vai alcançar as células distantes, e aí a gente vai aumentar aí essa questão do recrutamento de células para o local onde está havendo a inflamação. Então, novamente, a gente já tem o quê? Uma resposta exacerbada, certo? E aí, como é que toda essa inflamação ela vai chegar nesse órgão que é muito importante, que é o coração? A gente vai ter, por exemplo, uma falência mitocondrial. A gente vai ter uma disfunção mitocondrial. Essa disfunção mitocondrial, a gente vai ter um aumento do óxido nítrico, que vai ser principalmente também, né, pela ação de citocinas pró-inflamatórias. Aí, nesse caso aqui, como a gente citou o exemplo, o TNF-alfa. Né? E o óxido nítrico ele é um potente vasodilatador, então ele vai ter ação diretamente ali na função do coração. A gente também vai ter, como a gente já tem a questão da falência mitocondrial, disfunção mitocondrial também, a gente vai ter a questão do comprometimento do metabolismo energético, né? Sendo que a mitocôndria está ligado à questão de energia, ATP, coisa e tal. E aí a gente vai ter, então, um comprometimento na capacidade do coração, né, de contrair e do desempenho cardíaco também. E influenciando aí nessa piora da contração do músculo do coração,
Na sepse vai ocorrer a utilização anormal de cálcio e também a diminuição da sinalização beta-adrenérgica, que vai contribuir para que o coração ele não contraia de forma adequada. E aí essa imagem aqui é só um resuminho de tudo que a gente já viu, né? Como a gente teve ali a ação das citocinas, a liberação de mediadores inflamatórios e todo esse processo de forma exagerada ali no coração, a gente vai ter uma disfunção miocárdica, né, que vai resultar aí numa disfunção cardíaca, né? Então esse paciente ele vai apresentar uma lesão cardíaca aguda, como por exemplo o infarto. Esse paciente ele vai apresentar também um quadro de taquicardia e de exacerbamento do sistema nervoso autônomo e da hipotensão, né, que aqui é graças àquela ativação que aconteceu lá atrás, da cascata de coagulação, da cascata de complemento, formação de microtrombos, certo? E aí a gente vai ter um quadro de coagulação intravascular disseminada, e esse quadro de coagulação intravascular disseminada, ele vai resultar em disfunção orgânica, tá? Tanto de um órgão só ou de múltiplos órgãos. E aí, nesse caso aqui, vai culminar no quadro da lesão do miocárdio. Então, tudo isso aqui que acontece, né, todo esse procedimento aqui que a gente falou, da sepse até o momento, tudo isso aqui é mediada através da ação das citocinas, né? Então, as citocinas é como se fosse o protagonista de tudo isso aqui que aconteceu até o momento. Então, como a gente pode ver, a sepse ela é uma síndrome de anormalidades tanto fisiológica quanto patológica e bioquímica. Ela tem alta letalidade. Em caso de dias, de horas, ela pode levar o paciente a óbito. Por isso, segundo a Organização Mundial de Saúde, morre 11 milhões por ano por sepse no mundo. E a sepse, qualquer infecção pode levar a sepse. Só que as principais são a do trato gastrointestinal, respiratório e urinário. E esse quadro de disfunção cardíaca que eu falei anteriormente, quando associado ao quadro de sepse ou ao choque séptico, é chamado de cardiomiopatia séptica. E aí aumenta de 2 a 4 vezes o índice de mortalidade, né? Sendo que a gente tem aqui a porcentagem de 70% a 90% de mortalidade da sepse combinada com a cardiomiopatia séptica, né? As chances de mortalidade. E no Brasil, ocorrem 200 mil casos a cada ano, sendo que foram registradas 615.805 internações entre os anos de 2017 e 2021. E esse aumento aqui no quadro de internação se deve a pacientes que apresentam um quadro de imunodeficiência, a pacientes que não têm acesso à unidade básica de saúde, a pacientes que... ao aumento também, né, de micro-organismos resistentes, né, no caso. Pode passar. Portanto, ainda não se tem uma ferramenta diagnóstica que seja preciso e específico para a sepse. Demora muito até o médico suspeitar que seja sepse. E a sepse ela é uma anormalidade muito rápida, muito letal. Então, se faz necessário a investigação de um biomarcador que seja específico, sensível e preciso para a sepse. Então, destaca-se o uso de genes diferencialmente expressos. Os genes diferencialmente expressos, eles estão envolvidos no reconhecimento de patógenos e também nas alterações transcricionais. Então, aqui já entrando um pouquinho no objetivo do nosso trabalho, tá? Então, faz-se necessário, né, a identificação aí de ferramentas que sejam, que garantam essa questão do diagnóstico e prognóstico, né, rápido, preciso, eficiente também, tanto para identificação quanto para detecção precoce e também para o tratamento da sepse, né? E aí o nosso trabalho ele consiste nessa questão de identificar esses genes diferencialmente expressos, as vias que são moduladas a partir desses genes, né, tendo a ação das citocinas, né, por trás também de todo esse processo aí, para que a gente consiga diminuir esse índice de mortalidade decorrente da sepse com esse uso de biomarcador de prognóstico precoce. Então, tendo em vista a busca por um biomarcador, por uma ferramenta de diagnóstico e prognóstico para a sepse, nosso trabalho ele teve como objetivo estudar o perfil de expressão de genes diferencialmente expressos e sua correlação com as vias intracelulares associadas à disfunção cardíaca decorrente da sepse
em ensaio clínico e em modelo experimental. Então, nossa metodologia ela foi totalmente in silico, foi feita em programas computacionais. Aqui, o meu trabalho ele foi feito em humanos. Então, a gente fez a análise em repositórios públicos e os termos de busca que a gente utilizou foi sepsis, genes, blood em uma. E nós escolhemos 3 conjuntos de dados. Esses conjuntos de dados teve como total de amostras 70 amostras, um N amostral de 36 pacientes controle e 34 pacientes com sepse. O segundo estudo ele teve 129 amostras no total, com um N amostral de pacientes controle, 15 pacientes controle e 81 com sepse. E o terceiro estudo foram 153 amostras, 19 com sepse e 14 controle. Então, a gente utilizou a ferramenta do DO2R, que faz parte do programa do NCPI, e a gente analisou individualmente cada conjunto de dados, para saber quais genes estão expressos tanto em sepse quanto em pacientes controle. Então, quando ele faz essa análise, ele dá uma tabela, ele gera uma tabela me mostrando qual é o ID da amostra, o ID do gene de cada amostra, o valor de P e o valor de fold change. Essa tabela, a gente converte ela para o Excel, para a gente analisar e organizar quais são os genes diferencialmente expressos. Isso a gente analisou, o valor, os genes que são diferencialmente expressos, ele tem um valor de P menor que 0,05 e o fold change menor que menos 1,1 e maior que mais 1,1. Então, a gente fez essa separação desses genes diferencialmente expressos de acordo com o valor de P e o valor de fold change. Nós utilizamos as mesmas plataformas para fazer esse levantamento de dados aí. E Larinha, ela investigou, né, o perfil aí das vias que estavam sendo enriquecidas, vias inibidas, mediadores inflamatórios, né, em humanos, e eu em camundongos, certo? E aí ela viu a sepse de forma geral e eu vi a sepse voltada à disfunção cardíaca, certo? Então, foi encontrado um estudo, né, esse estudo ele dispõe de 20 amostras e nessas amostras a gente divide grupo controle e aí a gente pode observar esse quadro de instalação da infecção desde o período de 24 horas, né, que é o período inicial, 48 horas e 72 horas. Então, a gente pode observar como esses genes estavam se comportando nessa expressão gênica mediada a partir da ação das citocinas e também as vias intracelulares que estavam sendo enriquecidas, certo? Para a gente ter essa resposta inflamatória aí de forma exacerbada, né? Que é no quadro da sepse. Então, voltando ao meu estudo, depois de separar os genes diferencialmente expressos, a gente utilizou a plataforma do diagrama de Venn para fazer uma interseção entre esses genes. Então, a gente colocou os genes que estavam presentes em cada conjunto de dados e para saber quais desses genes estavam presentes nos 3 estudos. E o diagrama de Venn mostrou que 5 genes diferencialmente expressos estavam presentes nesses 3 estudos. E aqui ao lado eu marquei para mostrar quais eram esses genes, que era o DAM2, arginase 1, HPGD, o PCOT2 e o RPS6K5. E a gente utilizou o string para saber quais interações esses genes tinham com outras proteínas ou outros genes. E aqui, como vocês podem ver, o DAM2, o HPGD e o PCOT2, eles não tiveram interação com nenhum outro gene, nenhuma outra proteína. E o RPS6K5, ele teve interação com outros genes que estão envolvidos na regulação da expressão gênica e também no estresse celular e crescimento celular. E a AG1, ela teve interação com outros genes que estão envolvidos no ciclo da ureia. O ciclo da ureia ele é utilizado para remover a amônia do corpo, sendo que na sepse esse ciclo ele fica desequilibrado, fazendo com que substâncias tóxicas se acumulem no corpo. E a gente utilizou o Enrich para saber se
a gente utilizou o programa Enrich para saber se essas amostras que a gente pegou, elas tinham envolvimento com a sepse. Quais vias elas eram significativas. Por exemplo, as vias de componentes celulares mostrou que os mais significativos foram a via específica do grânulo, que são componentes celulares de células da imunidade inata, e também na via dos processos biológicos, a via que foi mais significativa foi a via da lipoxigenase, que está envolvida com aumento da permeabilidade e com aumento, ela induz a vasodilatação, fazendo com que tenham hipotensão, ou seja, caracterizado de um quadro de sepse, e também influencia no extravasamento de fluidos. E a via KEGG, ela mostrou que a diferenciação da célula TH17. A célula TH17, a diferenciação dela vai influenciar a proliferação de neutrófilos. A TH17, ela também produz, entre as várias citocinas, a IL-17, que é uma citocina pró-inflamatória, que ela pode tanto fazer um papel protetor quanto patogênico. E depois de feitas essas análises das vias e de interações entre esses genes, a gente utilizou o programa do SPSS para fazer a curva ROC, que é para analisar a sensibilidade e especificidade desse gene. E aqui nesse gráfico, a gente analisou, quanto mais próximo a curva tiver do canto superior esquerdo, mais um bom resultado esse gene vai ter, ou seja, mais específico e mais sensível ele vai ser. Então, e quanto mais próximo ele tiver dessa linha aqui, mais aleatório vai ser esse resultado, não sendo um bom marcador, não sendo um bom gene para ser um marcador. E aqui a gente visualizou que os genes da ARG1, o HPGD, o DAM2 e o PCOT2, eles tiveram um bom resultado, mostrando aqui na tabela que eles tiveram uma área sobre a curva maior que 70%, ou seja, sendo possíveis biomarcadores para a sepse, com boa especificidade e sensibilidade. E aí, fazendo uma linha, né, entre a pesquisa dela e a minha pesquisa, a gente pode visualizar quais as vias que estavam sendo enriquecidas, né, que eram iguais, né, no caso. E aí, aqui, eu fiz um esquemazinho mostrando para vocês de como é que aconteceu essa expressão gênica. Só voltando um pouquinho, né, lá atrás, a gente viu que as citocinas elas serão liberadas, né, a partir das células, e elas irão se ligar a receptores específicos, né. Esses receptores eles podem estar em células vizinhas, pode estar em células, né, que são distantes, que é a questão da inflamação sistêmica, certo? E aí, quando a gente tem a ligação, a gente vai ter o efeito, né, biológico, a gente vai ter a ativação de vias de transdução intracelular, e aí a gente vai, através de fatores de transcrição, e aí a gente vai ter a ativação da expressão gênica, que é o que eu estou mostrando aqui, os genes que foram expressos, né? E a partir da expressão gênica, a gente vai ter a produção aí de proteínas, né? Liberação de mediadores inflamatórios e tal, e aí de forma exacerbada, que é o que acontece na sepse. Então, a gente tem aqui, como eu falei para vocês, o meu estudo, a gente conseguiu identificar como é que estava acontecendo essa liberação desses mediadores, essa instalação da infecção, essa imunomodulação das vias, né? A partir do período de 3 intervalos de tempo. 24 horas, o período inicial da infecção, 48 horas e 72 horas. Aí a gente tem um esquemazinho aqui que mostra, no período de 24 horas, a gente teve uma maior expressão desses genes aí. Então, é o momento onde está acontecendo a infecção daquela forma desregulada mesmo, né? Então, a gente está tendo uma expressão gênica também de forma desregulada. Aí a gente teve um total de 768 genes que estavam sendo expressos, né? Genes que estavam sendo expressos positivamente, genes que estavam sendo expressos negativamente. E aí a gente teve, no período de 48 horas, 312 genes que estavam sendo modulados e 72 horas, 255 genes. Pode passar. E aí a gente pode observar, através dessas vias aqui, do enriquecimento de vias, como é que essas vias, esses genes, né, no caso, estavam refletindo na ativação de vias intracelulares e como é que essa infecção aí, ela estava sendo modulada, certo? Aí a gente tem aqui, essa parte de cima aqui, em azul, são as vias que estavam sendo enriquecidas, e nessa parte aqui de baixo a gente tem, em laranja, as vias que estavam sendo inibidas.
Aí notem que a gente tem uma diferença também na questão da intensidade, né, da coloração. Essas que estão mais intensas são as vias que estavam apresentando também uma intensidade muito maior. E aí a gente tem um destaque aqui, a primeira que está aparecendo lá é a interleucina 17. Né? A gente viu anteriormente lá que a interleucina 17, ela pode ser liberada ali, né, a interleucina, de modo geral, né, pode ser liberada por macrófagos, linfócitos, células dendríticas. E a interleucina 17, ela vai ter uma ação inflamatória, uma ação imunológica, e ela pode ter também a questão de ser protetora quanto patogênica também. Aí a gente volta para aquela questão de uma resposta desregulada, onde o nosso organismo ele tenta contrabalancear, certo? Então, a interleucina 17, ela vai ter uma ação protetora de que forma? Ela vai regular a questão da resposta do hospedeiro frente àquela infecção, né, estimulando aí a produção de mediadores pró-inflamatórios, como quimiocinas, citocinas. E esses mediadores, eles vão recrutar neutrófilos para o local, mais neutrófilos, né, para o local onde está acontecendo a inflamação, com o intuito aí de conter aquele quadro, certo? E aí, como é que a interleucina 17 ela pode ter uma ação patogênica? Quando ela se junta ao efeito, né, de citocinas pró-inflamatórias, e aí essas citocinas elas já estão tendo um efeito desregulado, desacerbado. E aí a gente vai ter a questão tanto de doenças inflamatórias quanto, por exemplo, de doenças autoimunes. E aí a interleucina 17, vocês vão ver, esse aqui mostra somente o período de 24 horas, que foi o período inicial da infecção. E a interleucina 17, ela permanece sendo induzida até o período de 72 horas, que é o período final. Então, ela está tendo aí essa resposta, né, tanto de ação protetora quanto de patogênica, à medida que a infecção foi se instalando. Aí a gente tem uma outra citocina também, que eu até falei bastante dela, que é o TNF, né, que é uma outra citocina também que reflete a questão da inflamação aguda. Ela está sendo induzida também nesse momento aqui. A gente está tendo ali um aumento também da ligação de citocina ao seu receptor. Né? A gente viu que a citocina ela precisa se ligar ao receptor para exercer o seu efeito biológico. E aí a gente está tendo a presença aqui da bactéria, né, que nesse caso é o Staphylococcus que está provocando essa infecção, e a gente está tendo a expressão também de um receptor que é chamado de Node-like receptor, que está fazendo a ligação aí com essa citocina. E entre as vias que estão sendo enriquecidas, a única via inibida, a única via que tem ligação com a sepse é a questão da apresentação de antígeno. Pode passar. E aí aqui no período de 24 horas, como eu falei para vocês, as vias que permanecem induzidas. A gente tem ainda a Staphylococcus, que é representando a bactéria que está presente. A gente tem a via da interleucina 17, né, representando também aí essa questão da modulação. O Node-like receptor, a ligação de citocina ao seu receptor. E aí a gente tem também o PPAR, que nesse caso aqui ele está tendo uma ação citoprotetora a fim de compensar essa resposta exacerbada. E aí aqui no período de 72 horas, que é o período final, né, da infecção que a gente avaliou, a gente tem novamente a interleucina 17 lá em cima, sendo a mais induzida. A gente tem a presença do Staphylococcus, a gente tem a questão da ativação de cascata de complemento e coagulação, que eu falei anteriormente também, né, que reflete através da adesão, do neutrófilo, vai ter formação de microtrombos, coisa e tal. E a gente tem a REP1 também, que nesse caso aqui está intensificando ainda mais essa resposta, né, recrutando ali mais células para o local onde está havendo a inflamação. Então, durante todo esse processo aqui, a gente está tendo a resposta de células de vias que estão tendo essa ação protetora e vias que estão tendo essa ação de exacerbar ainda mais, né, patogênica, de exacerbar ainda mais a infecção. E aí aqui, entre as vias que estavam sendo inibidas, a gente tem 3 vias principais, que é a MAPK, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que também foi a via que fez, além da interleucina 17, é uma outra via que também fez a interligação, né, que esteve presente tanto no trabalho de Larinha quanto na minha pesquisa também. E a gente tem mais 2 vias aqui, que é a PI3K e a apelina, que são vias que estão envolvidas aí na questão da disfunção cardíaca, da cardiomiopatia séptica. E aí aqui a gente fez também um diagrama de Venn para poder conseguirmos ter esse controle dos genes, né, que estavam sendo expressos aí de forma tanto no de 24, 48 horas e no de 72 horas. E aí a gente viu uma quantidade de 136 genes que estavam sendo modulados nesses 3 intervalos de tempo aí, né, que estavam tendo a interseção. Então, tendo em vista os meus resultados e o de Letícia, a via que se mostrou mais significativa nos 2 estudos foi a via da IL-17.
Então, como é que acontece essa ativação e essa diferenciação do TH17, né? Então, aqui vai ter uma célula apresentadora de antígeno, uma célula dendrítica, que ela vai apresentar, através da molécula de MHC classe 2, o antígeno para a célula TCD4. E essa célula ela vai reconhecer através do seu receptor TCR, mas para ela se ativar, precisa também as moléculas como a CD28, que está presente no linfócito TCD4, interagir com a molécula CD80 ou CD86 da célula apresentadora de antígeno. E também precisa da liberação de citocinas para acontecer essa ativação, ou seja, para ela ativar e para ela se diferenciar. Então, a gente tem aqui também algumas moléculas, né, de alguns receptores que estão expressos aqui nesse momento, que é o receptor da interleucina 23 e do TGF-beta. Né? Esses receptores aqui eles vão ser importantes na questão dessa diferenciação da TH17. A gente tem também a expressão de algumas citocinas pró-inflamatórias, aqui eu coloquei representando a interleucina 6, certo? E a interleucina 6, nesse caso aqui, ela vai agir de forma que ela vai estimular a ativação de alguns fatores de transcrição, como o STAT-T3, o SMAD-D2 e o SMAD-D3. E esses fatores de transcrição, eles vão acionar um fator de transcrição que é o principal quando a gente fala da TH17, que é o receptor órfão γ-T. E aí, a partir dessa ativação, a gente vai ter a ação de algumas citocinas, né, que vão ter ação ali de antagonismo, né, no caso. O foco principal aqui é de a gente manter essa estabilidade entre a linhagem TH17, né? Só que tem outras citocinas que vão ter ação também entre outras linhagens, como, por exemplo, a TH1, a TH2, né? Que é o interferon e a interleucina 6, certo? Então, a gente vai ter essa ação das citocinas, né, de forma apresentando o antagonismo, né, que é quando a gente inibe aí a ação de outra citocina. E aí a gente vai ter a diferenciação da célula TH17, que vai liberar aí a IL-17, a IL-22, a IL-23, e principalmente a IL-17A, ela vai estar envolvida nesse quadro de sepsis, né, que a gente falou anteriormente. Então, a IL-17 ela é uma citocina pró-inflamatória e ela pode ter um papel tanto patogênico quanto protetor. Então, aqui, quando tem uma infecção, ela é liberada, ela vai estimular a imunidade inata, adaptativa e humoral, estimulando as células, os leucócitos, como o neutrófilo, linfócito, macrófago, monócitos e células B. E ela vai aumentar a defesa... e também vai aumentar a produção de citocinas, fazendo com que tenha um efeito protetor para a infecção, tanto bacteriana quanto infecção parasitária, infecção fúngica, infecção viral. E aí, como eu falei para vocês, e a gente viu também na pesquisa, a IL-17, ela vai ter essa ação, né, além de ter ação protetora, ela vai ter uma ação patogênica também. E quando ela tem ação patogênica, como é que ela pode atuar? O que é que pode resultar? Pode resultar em disfunção renal, em disfunção hepática, disfunção cardíaca, né, que a gente viu anteriormente também, e em disfunção também da barreira epitelial. E aí aqui é só mostrando, né, de forma ilustrativa aqui como é que acontece essa questão da interleucina 17, quando em ação também com a MAPK, né, que foram resultados que nós encontramos tanto no estudo de Lara, na pesquisa de Lara, quanto na minha pesquisa. Então, a gente tem aqui a interleucina 17, que vai se ligar ao seu receptor, certo? E aí, com isso, ela vai ativar algumas vias, uma cascata, né, de ativação aí de algumas vias de transcrição intracelular. Entre essas vias, a gente tem a via do NF-κB e a via da MAPK, que vão atuar aí na questão da ativação de genes, né, da expressão gênica, e a liberação também de mediadores, né, no caso aqui, mediadores pró-inflamatórios, né, como quimiocinas, citocinas, para mediar essa resposta inflamatória. E essas moléculas, elas são o efeito-chave para essa sinalização, como o IL-17A e o IL-17RC, eles são o receptor para IL-17. A ACT1 é uma proteína que fica acoplada no receptor para transduzir esse sinal até o núcleo da célula, assim como a TRAF6 e a SYNX.
A NF-kappa-beta é um fator de transcrição e a ativação da NF-kappa-beta mais a MAPK, ela vai induzir a produção da quimiocina CXCL, né, que em resposta à IL-17, ela vai ser produzida por para NF-kappa-B e o MAPK em resposta à IL-17. Então, depois que ativamos, né, essa ligação do receptor, da citocina ao seu receptor, ativamos essas vias aqui, a gente vai ter a liberação de alguns mediadores inflamatórios. Aí, como eu falei para vocês, a gente vai ter a liberação da interleucina 6, né, que é um mediador aí, pró-inflamatório, né, que vai atuar inicialmente também na infecção. A gente tem também a indução aqui de fatores estimulador de colônia de granulócitos, né, ligado principalmente aí à questão da ativação dos neutrófilos, a partir das células progenitoras lá na medula óssea, né, e culminando aí todo aquele processo de inflamação que a gente já conhece, que eu já falei também anteriormente. Então, aqui a gente trouxe na sepse Tempo é Vida. E o nosso objetivo no doutorado é validar os resultados que a gente teve no mestrado, no doutorado, em modelo experimental. E aqui a gente trouxe um aviso que na sepse Tempo é Vida, porque como a sepse é muito rápido, precisa-se de um diagnóstico e prognóstico que seja preciso e específico, como a gente já falou. E dia 13/9 é o Dia Mundial da Sepse, para que conscientize os pesquisadores nessa busca, para que não tenha um aumento de mortes e nem um comprometimento de disfunção orgânica dos pacientes. E o intuito da apresentação, né, foi mostrar para vocês como é que a gente tem essa ação das citocinas de forma protetora, né, que a gente está tendo ali a liberação dos mediadores para conter aquela inflamação, conter aquela lesão, e como é que essas citocinas elas podem ter também essa ação patológica, que é no caso quando a gente tem essa resposta, essas citocinas, esses mediadores sendo liberados de formas exacerbadas, e a gente trouxe, no caso da sepse, para vocês entenderem direitinho como é que acontece o mecanismo, as vias também, né, de ativação intracelular, para vocês conseguirem entender mais ou menos aí de como é que a gente trabalha e o objetivo também da nossa pesquisa. Obrigada. Obrigado, meninas, Letícia e Lara. Sepse é um tema que será sempre atual, né? Pelo menos enquanto não tiver uma cura efetiva e mais fácil, né? Principalmente diante do tempo em que vocês mencionam bem, porque boa parte das vezes, como vocês também mencionaram, acontece muito em pacientes já internados, né? Então, um paciente já está debilitado, muitas vezes por uma outra coisa, o paciente já vem uma fragilidade no corpo, e quando acontece um quadro de uma septicemia, isso aí muitas vezes não tem um retorno satisfatório, a gente termina perdendo o paciente, né? E é por isso que é um tema que, enquanto não tiver assim, uma cura efetiva e com um índice maior, né, de cura do que de óbito, será sempre atual, né? Então, vocês realmente deram um show, muito obrigado aqui, claro. Também são orientadas pela professora Simone Macambira, que registrar aqui, que está aqui presente, né, competentíssima, minha querida amiga também. Obrigado, Simone, por ceder suas meninas aqui para a gente, para brilhantar nosso trabalho. Uma aula maravilhosa, elas passearam pelo conceito das citocinas, né, pelas apresentações do tipo de citocinas, claro que não dá para esgotar o assunto, obviamente, e finalizaram brilhantemente aí com aplicabilidade, né, na parte da sepse do trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho. E antes da gente finalizar, vamos abrir a perguntas, né? Quem quiser tem uma pergunta, por gentileza. E sepse? Diferença entre doença autoimune e sepse. Como eu falei, né, anteriormente, acho que eu falei quando eu citei da ação da interleucina 17, né? Eu falei que ela pode ter tanto essa ação no desenvolvimento de doenças inflamatórias, quanto no caso de doenças autoimunes. A sepse é um caso, né, de doença inflamatória, infecciosa, né, causada pela presença aí, pode ser causado pela presença tanto de bactérias, quanto de patógenos, né, bactérias, vírus, fungos, quanto também pela, por exemplo, se a gente tem uma lesão tecidual, né, aí a gente vai ter também, pode migrar para esse quadro de septicemia. Então não é algo que seja somente a ação
de presença de patógenos. Por isso que a gente tem essa característica de ser tanto infecciosa quanto inflamatória, né? Então, a sepse não é uma doença autoimune.